Bom, boa tarde novamente. Vamos dar início então, porque senão depois, com certeza, vamos atrasar o final do webinar e para quem chegou a horas, isso não será justo, não é? Portanto, vamos dar início a este webinar. Eu vou fazer uma breve apresentação dos oradores para que fiquemos já inteirados. Nós vamos ter estes três oradores. Eu vou ter uma breve intervenção inicial, onde irei falar essencialmente sobre o mercado africano e o mercado do Médio Oriente, ou do Oriente Médio, como se diz aí no Brasil, e tentando desmistificar um bocado o mito de que a internacionalização das empresas de serviços e tecnologias normalmente se orienta para a Europa ou para os Estados Unidos, não é? Portanto, falarei de forma breve sobre as potencialidades desses dois mercados. Depois teremos o Filipe Oliveira, que falará sobre o seu case de sucesso, sobre a sua empresa, uma empresa que já encetou o seu processo de internacionalização em vários mercados. Portanto, ele falará um pouco do percurso, dos desafios, das dificuldades, mas, portanto, é um case de sucesso da internacionalização. E depois teremos o nosso Lisandro, nosso amigo e parceiro, que já costuma colaborar connosco neste tipo de iniciativas, que falará genericamente sobre a exportação de serviços, de tecnologias. Ele é uma das pessoas com mais conhecimentos nessa área e com certeza ele irá trazer aqui várias situações, vários aspectos que muitas vezes nos passam despercebidos, mas que são fundamentais no processo de exportação de serviços, no processo de internacionalização. Ele abordará com certeza também a própria internacionalização da WTM, da sua empresa, que já está também em vários países. Portanto, vamos seguir. No caso, só um segundo. Portanto, eu estou em Portugal neste momento, sou diretor do Grupo Porto Forte. Nós temos escritórios em vários países e vocês já irão perceber também o porquê da nossa aposta em África, no Oriente Médio. Eu, neste momento estou em Portugal, no escritório de Portugal, e portanto temos já muitos anos e o nosso foco principal passa sempre pela internacionalização e pelos negócios, pelo comércio internacional. No caso do Filipe, pronto, ele tem uma empresa, ele próprio depois se explicará melhor, mas tem uma empresa na área do petróleo, não é? Das tecnologias ligadas ao setor do petróleo. E é um case já de sucesso em termos de internacionalização e ele fará depois o favor de detalhar mais. O Lisandro é o CEO e o fundador do grupo WTM, que tem várias vertentes, várias atividades, várias áreas de negócio, que é um parceiro e amigo do grupo Porto Forte e, portanto, que também será muito enriquecedor escutá-lo. Vamos então passar um bocado a falar de exportação de serviços. Eu retirei alguns dados hoje, que por acaso não passei aqui a slide, mas para nós termos uma ideia. O Brasil é um mercado, é um país que tem por tradição a terceirização de serviços. Para quem não conhece bem a Europa, por exemplo, na Europa não existe a tradição de terceirização ou subcontratação de serviços como existe no Brasil há muitos anos. Eu morei no Brasil 17 anos e, portanto, quando cheguei aí há 20 anos atrás, na altura, fiquei admirado com a quantidade de empresas, a terceirização de serviços que existia. A Europa não tinha esse hábito, não é? Normalmente na Europa as empresas tendiam a verticalizar-se, a poderem trabalhar todas internamente, todas as tarefas, todas as funções do seu processo. Isso levou a que hoje existam mega empresas, mega estruturas
que um bocado por toda a Europa elas procuram enxugar as suas estruturas. Portanto, nós temos vários casos, clientes na Alemanha, clientes aqui em Portugal, em França, que hoje têm milhares e milhares de colaboradores e que buscam incessantemente enxugar as estruturas e, na maioria dos casos, não conseguem. Porquê? Porque não há ainda uma tradição forte das empresas europeias na terceirização de serviços. Eu gosto sempre de dar um exemplo aí, que é o exemplo, por exemplo, nas indústrias de carnes. Quem faz hoje... Quem faz hoje aqui o corte nas indústrias de carnes são equipas normalmente de empresas brasileiras, ok? Isso começou há uns anos atrás, veio uma primeira equipa, veio uma segunda e hoje praticamente em todas as indústrias de carnes aqui em Portugal, Espanha, França, são feitas por equipes terceirizadas, muitas delas de empresas brasileiras que verificaram esse nicho e acabaram por vir internacionalizar-se nessa área. Isto só a título de exemplo, serve como exemplo de um sem número de oportunidades que há na área dos serviços, ok? Falando concretamente, estamos a falar da Europa, mas aqui eu gostaria de tirar aqui 2 dados para cima da mesa. O Brasil em 2019 exportou cerca de 30 bilhões de dólares de serviços, ok? Dos quais apenas 5% foram tecnologias, TIs, enfim, tudo o que tenha a ver com tecnologias de informação, com vários subsegmentos, mas só 5% desses serviços diziam respeito a tecnologias. É muito pouco. É muito pouco se compararmos com outros mercados onde normalmente esta taxa chega aos 10%, 12%, 13%. E ao longo dos anos, se começarmos a analisar em 2015 até os dias de hoje, essa percentagem, essa proporção mantém-se entre os 5% e os 6% da exportação de serviços é que diz respeito a TI. E somos Brasil, somos sempre deficitários, não é? A importação de serviços é sempre largamente maior do que a exportação. E no TI também é assim. Normalmente estamos a falar do dobro, não é? A importação de serviços de TI é normalmente o dobro da exportação de serviços de TI. Há aqui uma margem enorme para podermos aproveitar. 2 mitos que normalmente a maioria, diria, das empresas brasileiras tem. É o mito de que internacionalizar é só para os grandes, para as empresas grandes. Não é assim e nós estamos nos cases de internacionalização, nestes processos há muitos anos, há mais de 20 anos, e de facto não tem a ver com a dimensão. E o outro mito é o mito da localização, de onde é que se localizam as oportunidades. Grande parte hoje, e todos poderão estar de acordo, tendo muito a fugir aqui para a Europa, não é? A Europa, Portugal em primeira instância, por causa da língua, porta de entrada para a Europa, ou então para os Estados Unidos. Nós do Grupo Ao Porto Forte vemos isso de outra forma. Obviamente que estes mercados são interessantes, mas nós temos apostado e temos como meta apostar nos próximos 5, 10 anos em duas regiões que não têm nada a ver com a Europa nem com os Estados Unidos. Refiro-me concretamente à África, onde vou apresentar rapidamente alguns números, e refiro-me ao Oriente Médio, onde, como todos devem saber, no Dubai, no Catar, na Arábia Saudita, tudo aquilo que é desenvolvido e feito lá é feito por empresas estrangeiras, não é? E por que não empresas brasileiras, não é? Eu vou mostrar um case rapidamente de uma empresa, de uma solução que foi implementada num dos melhores hospitais do mundo neste momento, que fica no Catar, em Doha. Vamos passar até um pequeno vídeo
Leandro, se tu puderes colocar o vídeo, eu agradeço. Só para terem noção de facto da dimensão, é um dos hospitais que serve a família real, lá do Qatar, e portanto vamos apreciar só um minuto e meio do vídeo, para terem ideia do que é que estamos a falar. Está sem som, Leandro, não sei se consegues expor, se for fácil colocar o som, ótimo, se não, ficamos assim mesmo. Mas para terem uma ideia, de facto, da qualidade do hospital, é um dos melhores do mundo, é um centro de investigação. And the services we already have. We have an amazing hospital, amazing equipment, advanced technology, and fabulous people. Welcome aboard, and I look forward to meeting you. Here at Sidra, the people make the difference. Our patients need to feel they are in safe hands. The 6 values of Sidra are at the core of what we do. They are care, innovation, efficiency, teamwork, transparency, trust. These values flow through every inch of Sidra. The healing gardens are just one ingredient to the perfect balance of patient care. Sidra has attracted excellent healthcare professionals and support staff from all over the world. You can find the best minds at Sidra working together. The well-being of our patients is key, which is why we invested in healthcare and aftercare. We're embarking on a path to personalized medicine. Our collaborative work can bring new knowledge and ideas that can impact patient care. Because one day I might be caring for you. Diversity attracts the very best minds from around the world, and we are lucky enough to develop our Qatari talent. Sidra supports locals like me to play a key role in advancing healthcare in Qatar. We're all passionate about transforming lives. That's what makes it special. We are all working together with the same vision. Ok, Leandro, acho que está bom. Acho que dá para ter uma ideia do nível do projeto, é um projeto de excelência, e este é o melhor exemplo, talvez, para dizer que no Oriente Médio há grandes oportunidades em muitas áreas, mas sobretudo na área de serviços e de tecnologia. A tecnologia deste hospital foi feita por uma empresa portuguesa de pequeno porte, uma empresa com 15, 16 colaboradores, ok? E conseguiu um contrato para poder trabalhar neste projeto. Então, nada melhor do que isto, do que estar a dizer que, de facto, é muito fácil, não é? Não é fácil, é preciso conhecer o caminho das pedras, mas no Oriente Médio há grandes projetos e há grandes oportunidades, mesmo para as pequenas empresas, ok? É preciso saber como chegar lá, ou ir pela mão de quem, não é? Ou encontrar os canais certos, mas o Oriente Médio, hoje, nós temos, por exemplo, o Qatar, onde este se encontra, que vai ter a Copa de Futebol no próximo ano, não é? Se a pandemia permitir, obviamente, mas acreditamos que sim, que no próximo ano as coisas estejam normalizadas. E, portanto, são mercados fora da Europa, fora dos Estados Unidos, que têm grandes oportunidades e que dá para empresas brasileiras, naturalmente, dá para empresas grandes, médias, pequenas. O importante é ter vontade, reunir-se das pessoas certas e poder ir à busca, poder ir à procura do sucesso nestes mercados. Eu vou também passar alguns números de forma muito rápida sobre a África e o porquê de nós apostamos em África, na África de língua portuguesa também, mas essencialmente na África Ocidental, ou seja, a África de origem francófona ou britânica,
E as taxas de crescimento desses países que ficam na costa virada para o Atlântico, não é? Virada para o Brasil, são qualquer coisa de extraordinário, são taxas de crescimento iguais ou superiores, por exemplo, ao fenómeno chinês, não é? Estamos a falar de países que hoje têm estabilidade política, têm planos de desenvolvimento, têm uma aposta muito forte na educação, uma aposta muito forte em startups, em tecnologias. Estão, obviamente, ainda num patamar menos desenvolvido do que a Europa ou os Estados Unidos, mas, por outro lado, também tem, quem quiser apostar nestes mercados tem muito menos concorrentes quando chega lá. E quem chega primeiro, naturalmente, tem grandes vantagens, não é? Alguns dados sobre a África e o porquê, para quem trabalha em tecnologias, com certeza isto diz-lhe muito, não é? Nós na África temos metade da população abaixo dos 20 anos. Obviamente quem faz as revoluções e as transformações tecnológicas e digitais são os jovens normalmente. Portanto, para além disso, apesar de serem mercados emergentes, ou seja, ainda com um desenvolvimento pouco expressivo, não é? Mas hoje há grandes apoiadores financeiros, grandes fundos de investimento alemães, americanos, chineses, que financiam de facto os projetos em África, não é? A África, eu costumo dizer que é a bola da vez, nos próximos 10, 15 anos, e tem todas as oportunidades para quem chega primeiro, ok? Eu penso que o Filipe depois falará um pouco também sobre Angola, não é? Que terá alguma experiência nessa área, mas a África nos próximos 10, 15 anos é para quem chegar primeiro, ok? Qual é o fluxo normalmente que leva de facto à transformação digital? É isto mesmo, como é que eu já referi, a população jovem, o crescimento urbano. Nós vemos hoje, nós temos escritório, por exemplo, em Abidjan, da Costa do Marfim, em Cabo Verde, mas, por exemplo, em Abidjan, Abidjan é uma cidade, é a capital da Costa do Marfim, como saberão, tem uma população de 6 a 7 milhões de habitantes e nem parece uma capital em África, não é? Tal a pujança, tal o leque de oportunidades em muitos segmentos de atividade e, portanto, este crescimento urbano, que já se deu naturalmente no Brasil e noutras regiões mais desenvolvidas há alguns anos atrás, leva a um crescimento forte, não é? E sustentado, não é? Tecnologia, população muito jovem e a questão financeira, obviamente, com muitos investidores por trás disto que veem o potencial, não é? Alguns dados depois também, nós iremos disponibilizar para quem pretender, iremos disponibilizar estas breves informações, mas, por exemplo, em termos de crescimento urbano, não é? Ou então aqui, nós temos em África, em 2050, terá 2 bilhões e meio de pessoas e maioritariamente jovens, não é? Então, há um grande potencial em termos tecnológicos, em termos de desenvolvimento nestes mercados. E para quem for agora, há pouca concorrência ainda, não é? Há pouca concorrência. Ainda temos mais um detalhe importante. Normalmente o africano em geral gosta do brasileiro, identifica-se com o brasileiro, porque em termos culturais, em termos de hábitos, em termos, enfim, até de clima, não é? Identifica-se mais com os brasileiros do que propriamente com os europeus que os colonizaram, não é? Recentemente. Então, nós notamos isso no dia a dia lá, são grandes oportunidades que existem para as empresas brasileiras. O importante é, mais uma vez, saber quais são os canais, quais são os caminhos, qual é o caminho das pedras, né? E a partir daí depois aproveitar as oportunidades que existem. Isto também, alguma informação sobre as mídias sociais. Estamos a falar de muita gente, de gente jovem, de gente que gosta de tecnologia, de muitas startups a nascerem. Então, há de facto aqui grandes oportunidades. Não são mercados maduros ainda, mas essa é a grande atratividade. Se quisermos mercados maduros, então vimos aqui para a Europa ou vamos para os Estados Unidos.
há uma série de situações que são muito interessantes em termos de desenvolvimento. Eu penso que ainda existe pouca gente no Brasil que conhece bem a África, mas, por exemplo, a África tem uma união monetária, a parte da África Ocidental, e isso o Lisandro com certeza sabe, porque mexe muito com isso, com os meios de pagamento, com questões cambiais. A África Ocidental tem uma união monetária tipo a União Europeia, não é? Há 12 ou 13 países que fazem parte da CEDEAO que usam a mesma moeda, usam o franco africano. Então, há uma série de desenvolvimentos também a nível de meios de pagamento eletrónico. Há, de facto, a África tem que ser olhada com muito carinho. Aqui algumas informações. Estas informações serão partilhadas. Eu não vou alongar-me nisto, porque temos agora que dar a palavra ao Filipe e ao Lisandro, que também trarão assuntos muito interessantes, mas a ideia principal que eu queria deixar e que depois será desenvolvida em futuros webinars é abrir um bocado os horizontes para as empresas brasileiras, essencialmente de serviços e de tecnologia, que é disso que estamos a falar aqui hoje, para estes mercados, mais do que pensar em ir para os Estados Unidos, mais do que pensar em ir para Portugal, para a Europa, são mercados mais maduros, com menos oportunidades. Nós, ao Porto Forte, sugerimos e estamos a apostar muito nestes mercados já há 3 anos para cá. Sugerimos muito que possam conhecer, possam estudar, com o apoio de quem conhece bem os mercados, mas que procurem estes mercados, porque nos próximos 10, 15 anos serão um grande filão, ok? Aqui alguns dados também sobre o Oriente Médio, nós disponibilizaremos esta informação, mas eu vou então passar à frente e vou passar a palavra então ao Filipe, para não nos atrasarmos. Filipe, espero que tenha passado esta mensagem, este tira-gosto em relação a estes mercados, e agora vou passar então ao Filipe para ele nos falar um bocadinho sobre a TechSim e sobre o seu case. Ok? Força, Filipe. Okay, obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. Falar um pouquinho a respeito da TechSim. Tem uma breve apresentação, só para vocês entenderem um pouquinho do que é a ideia da empresa, né? Como surgiu, por que surgiu, acho que é um pouquinho do que o Sérgio comentou bem, né, da questão de pessoas jovens, né, querendo empreender e trazer soluções novas para o mercado, que eu acho que é isso que está precisando, tá? Então, tem um comentário interessante que o Sérgio fez, né, que tem aquela visão, né, que só os pequenos conseguem exportar serviço, e eu estou aqui para provar o contrário, tá? A gente é uma startup ainda, tá? Temos 3 anos de mercado e já estamos iniciando nosso processo de exportação. Vou falar um pouquinho, tá? Para vocês entenderem. Eu vou compartilhar a tela, assim que vocês estiverem vendo, vocês, por favor, me avisem, tá? Deixa eu compartilhar aqui só da apresentação. Aqui. Vocês visualizam minha tela? Sim, está perfeito. Beleza. Deixa eu botar aqui no modo de apresentação e inverter a minha tela aqui, porque eu trabalho com 2 telas. Pronto. Então, pessoal, falar um pouquinho, né, do que é a TechSim, tá? Qual foi a proposta da TechSim, tá? Nós somos uma empresa inicialmente, né, éramos uma empresa de engenharia de cimentação de poços, tá? A gente é algo um pouquinho bem específico, né, onde tinha um pouquinho de conhecimento técnico com conhecimento científico. O que eu quero dizer com isso, né? Todos os membros da TechSim somos mestres e doutores, tá? Então, e todos nós trabalhamos também na indústria, né? Na área de petróleo e gás. E até hoje, né? Inclusive, a gente trabalha juntamente com universidades, eu, inclusive, estou terminando meu doutorado em engenharia de petróleo aqui na UFRN, aqui no Rio Grande do Norte. Tá? Então, a gente sempre nunca deixou o nosso lado acadêmico sumir, né? Então, a gente sempre, embora trabalhando na indústria, sempre mantivemos contato com as universidades. Tá? E algo que motivou muito a gente a criar a TechSim
é o fato da gente ver muita pesquisa sendo desenvolvida, muita coisa bacana aqui no Rio Grande do Norte especificamente, né? Era o maior, por muito tempo foi o maior produtor de petróleo em terra do Brasil e sempre se desenvolveu muita coisa, cresceu muito o parque tecnológico aqui, mas tudo que era desenvolvido não era aplicado. Isso foi algo que sempre consumiu bastante, né? E a gente, pô, por que isso não chega na indústria, né? Ou por que isso não chega na mão de grandes empresas ou empresas menores? Enfim, e partindo um pouco dessa ideia surgiu a Techsim. Tá? Então, mas qual que é a ideia da Techsim, né? A gente consegue trabalhar desde empresa química, a gente consegue trabalhar com empresas para desenvolver equipamentos, trabalha com fábricas de cimento, trabalhamos com operadoras, né, com empresas que têm sondas de perfuração, né, para fazer o poço. Só que a Techsim sozinha ela não funciona. Então, qual que é a ideia? Né? A ideia é que todo mundo trabalhe junto, em conjunto, para fazer essa engrenagem girar. Tá? Então, esse é um dos princípios. Né? Então, o que a gente considera como sendo nossos diferenciais? A gente sempre quer otimizar processo. Tá? O expertise da equipe, como eu comentei, todos temos, além da parte acadêmica, a parte técnica, né, de trabalhar efetivamente em grandes empresas multinacionais da área. Tá? A gente quer dar uma maior liberdade para o nosso cliente e sempre buscando custo-benefício, que a gente sabe que como a gente pôde acompanhar agora recentemente, essa questão do barril do petróleo, né, que influencia muito em projetos, nossos projetos, influencia diversas coisas na economia. Então, assim que iniciou a crise aí do Covid, né? Lembra que o barril despencou, e justamente teve um tempo atrás, teve aquela briga aí entre a Rússia e a Arábia Saudita, que fez o barril despencar ainda mais, isso daí inviabilizou alguns projetos, né? Então, devido a isso, esse novo modelo de mercado, né, que tá se apresentando, a gente tá atacando nesse foco aí de startups, né, com soluções tecnológicas. Tá? Então, aqui é um pouquinho do que a gente faz. A gente trabalha bastante na área de consultoria e projetos, desenvolvimento e pesquisa é algo que a gente foca bastante, validação de equipamentos, treinamentos e desenvolvimento de produtos químicos. Tá? Então, aqui é um pouquinho dos nichos dos principais nichos que a gente ataca no mercado. Tá? E aqui está um pouquinho da equipe, né? Eu sou engenheiro de materiais, mestre em materiais, terminando meu doutorado em engenharia de petróleo, o Danilo também engenheiro de materiais e mestre em materiais, o Bruno, né, ele já é pós-doc em engenharia de materiais, tá? Ele terminou já o doutorado e recentemente terminou o pós-doc dele, e o Fabrício, que é o novo membro aí da equipe, né, que terminou a engenharia mecânica, terminou o mestrado dele em materiais e também é nosso especialista em laboratório, desenvolvimento de tecnologia, ele é uma das principais cabeças pensantes aí. Tá? E aí, eu vou trazer alguns cases, tá? Vou trazer cases nacionais e um case internacional para mostrar para vocês, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre internacionalização, tá? O primeiro case da Techsim foi o desenvolvimento de uma linha de serviço de cimentação. O que é isso? Uma empresa, ela já atuava na área de petróleo, ela queria começar nessa área, né? É uma linha específica de serviço, que é de cimentação de poços, mas ela não sabia como fazer, então ela contratou o nosso serviço, e a gente desenvolveu o negócio deles. A gente foi desde a compra do equipamento, treinamento de equipe, aquisição de software, desenvolvimento de padrões, datasheets de equipamentos. Então, a gente fez todo esse trabalho com ele aí num período de aproximadamente 2 anos. Tá? Hoje, eles já atuam aqui no mercado nacional. Eles estão muito bem posicionados aqui no mercado nacional, principalmente em terra, tá? Que é o foco principal da empresa deles. E a gente atua ainda com consultoria com eles, esporadicamente em projetos de complexidade maior. Tá? Aí, uma outra vertente, né, que a gente atua também, a gente está trabalhando uma certificação API. A API, para quem não conhece, é a American Petroleum Institute. Ela dita todas as normas referentes a petróleo. Tá? Então, tudo que se trabalha no mundo com petróleo, ele é regido pela API. Então, até, para vocês terem ideia, até o cimento que é utilizado, que é o que eu vou mostrar aqui, é um cimento especial para poço. A gente não pode comprar qualquer tipo de cimento e colocar no posto de petróleo. Tem uma série de requisitos químicos e físicos que eles têm que atender. Tá? E a gente está finalizando esse projeto, agora aqui com a empresa aqui no interior aqui do estado do Rio Grande do Norte, que fica em Baraúna, fica a 30 quilômetros de Mossoró.
tá? Onde a gente trabalhou desde a análise de mercado, oferta de comercialização, montamos o laboratório, temos toda a qualificação de processo, adequação de documentos, o processo já vai 1 ano e meio, tá? Para a gente atingir um monograma API. O que quer dizer com isso, né? A cimenteira, quando ela tiver esse monograma API, ela vai poder vender o cimento, que é um cimento especificado, né? Para qualquer lugar do mundo, tá? Então, ela vai ter esse monograma, que é esse símbolozinho aqui no canto inferior direito, tá? Então, isso aqui vai ser a primeira empresa que está fazendo isso no norte e nordeste do Brasil. No Brasil só tem uma empresa hoje, no Brasil todo, que é certificada para esse tipo de cimento, que fica no Rio de Janeiro. Tá? Você já deve ter ouvido falar da Lafarge Holcim. Ela é a única no Brasil, então a gente, juntamente aqui com a cimenteira, fomos bem audaciosos aí em desenvolver esse cimento, né, e colocar isso no mercado, né, visto que já tem mais de 15, 20 anos aí que só tem uma fornecedora desse tipo de cimento para poço, né, agora eu digo para poço certificado API. Então, a gente está em fase final, a gente já está em processo de auditoria da API e até o meio do ano a gente já está com esse cimento certificado. Então, um projeto bem audacioso, tá? O terceiro case que eu trouxe, tá, é um case mais recente, tá? E já fala um pouquinho de internacionalização. O que acontece? A gente está participando, a gente foi convidado, né, a participar de uma licitação lá para o Peru, mas não é uma licitação qualquer, é uma licitação para fazer uns serviços especiais em poços na Amazônia, tá? No meio da selva. Eu trouxe até aqui uma foto para exemplificar como é que é. Então, você imagina lá no meio é uma área remota, né, que a gente chama. Então, para você acessar lá é só de helicóptero. Tá? Então, aí a gente tá participando aí desde o desenvolvimento da linha de serviço de cimentação da empresa que está concorrendo aí nesse bid junto com a gente. Né? A gente está desenvolvendo... Filipe, e o facto de serem uma empresa de pequena dimensão, não é? Sim. Não foi obstáculo para isso, não é? Não, é só você ter boa vontade e foco no serviço. E correr atrás, né? Verdade. Ok. Filipe, 5 minutinhos, tá? Tranquilo, terminando. Pode ser? Beleza. E aí, qual é a ideia, né? A gente está desenvolvendo, como a gente fez com aquela empresa nacional, né? E a gente está desenvolvendo isso para o mercado estrangeiro. Então, a gente está desenvolvendo essa companhia de serviço para atuar. Isso é um dos projetos dele. A gente já está trabalhando em outro projeto também com eles, que é para trabalhar na Colômbia, tá? E que também é nessa linha de desenvolvimento de linha de serviço, né? Não é nossa intenção, no momento, ter o próprio equipamento, né? Então, a nossa ideia é mais desenvolver a parte técnica e fornecer esse tipo de serviço de consultoria, né, principalmente para essas empresas aí, empresas de menor porte, mas que pretendem atingir esse novo mercado juntamente com a gente. Tá? Eu não consegui colocar aqui a tempo, né, porque a gente ainda está bem sigiloso, mas a gente está trabalhando juntamente também agora com a empresa da Noruega, onde a gente está fazendo um termo de cooperação de desenvolvimento de tecnologia. Tá? A gente vai desenvolver juntamente com eles aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, lá na Noruega, tecnologia para abandono de poço. Né? Vocês devem estar ouvindo falar que a Petrobras está vendendo muito desses campos de petróleo, né, que ela tem, e muitos desses poços têm que ser abandonados. Né? Eles vão parar de produzir e eles têm que ser abandonados por norma, pela ANP. Então, só que os métodos de abandono são muito caros, tá? Então, a gente está já em um contrato de 4 partes, né? Que é a gente com 2 universidades e a companhia de lá. Então, a gente está trazendo tecnologia para cá e levando tecnologia para lá. A ideia desse serviço é isso. Né? Aqui tem alguns dos nossos parceiros, como eu comentei, a gente trabalha bastante em parceria com universidades, então aqui tem empresas nacionais, empresas internacionais, essa Plus Petrol, que eu comentei, é a empresa lá do Peru, a Safe Rock é a empresa lá da Noruega, que a gente está fazendo tecnologia. E para falar como que a gente entrou na área, né? A gente foi convidado a participar do PayEx, tá? Aqui no Brasil, que é um serviço muito interessante, recomendo bastante para quem tiver oportunidade de participar do PayEx, que é um serviço ofertado pelo governo, tá? É pela Apex Brasil, e aonde eles
se interessaram pelo tipo nosso serviço, então a gente fez todo o treinamento, é 100% gratuito, tá? Onde eles dão vários treinamentos a respeito de importação, exportação, eles ensinam muita coisa, então é um aprendizado bem grande. E o nosso plano inicial, né, que a gente ainda está em andamento, é a exportação para Angola, né? Como o Sérgio comentou, a gente está focado bastante nesse mercado africano, que eu acho que tem muito potencial. O mercado americano e o mercado europeu, na nossa área, ele já é bem saturado, a concorrência realmente é bem grande, a gente está concorrendo com os grandes players, mas a África tem algo muito parecido, tanto os campos, os postos, com aqui no Brasil, então a gente já tem muita expertise daqui da área, e é algo que a gente já está começando a ofertar lá, a gente já está iniciando conversas com companhias de serviço de lá, para ofertar esse serviço, né? A nossa ideia é iniciar em Angola, e depois expandir também para o Oriente Médio, né? Porque o Oriente Médio é onde tem muito petróleo lá, é o principal foco do mundo hoje de petróleo, é o Oriente Médio. Com certeza. Né? Lá é algo assim surreal. A gente até brinca, né, que o cara ele quer furar um poço para água, ele dá azar e sai petróleo. Lá é mais ou menos assim. Ok, Filipe. Então, aqui essa última slide, aqui tem o contato da empresa, tem meu contato, tem o LinkedIn da empresa, tá? Agradeço mais uma vez aí a oportunidade e qualquer dúvida depois a gente pode conversar a respeito. Muito obrigado, Filipe. Nós depois, no e-mail que enviaremos a todos os participantes, enviaremos também os contactos de todos os oradores, portanto, até porque, como provavelmente alguns terão questões a colocar e hoje o tempo não é muito para ver se terminamos mais ou menos no horário, nós depois ficamos disponíveis para responder a questões que sejam colocadas por e-mail, ficamos completamente ao dispor dos participantes para esclarecer. Mas eu aproveito e passo a palavra de imediato ao Lisandro. Lisandro, a bola é tua, força aí. Oi, Sérgio, boa tarde, tudo bem? Me ouvem bem? Oi, perfeito áudio? Está perfeito. Porque nem eu me ouço bem, porque eu estou um tanto quanto gripado, então peço desculpa já para o pessoal que está nos acompanhando, tá? Não é Covid, fiquem tranquilos, né? Foi o excesso de ar-condicionado aqui que atacou a sinusite, então eu já peço perdão. Me assustei agora, Sérgio, né? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Um outro webinar aí muito robusto, com um assunto muito interessante, aprendendo aí com o Sérgio. O Sérgio tem uma experiência bastante grande, né, nesses mercados. Fico feliz em poder assistir, acompanhar e dar uma pequena contribuição. Me assustei com o Filipe, achei que ele já ia entrar no meu assunto aqui, quando ele começou no final aí a falar de PX, né? Mas eu também ia fazer a mesma recomendação, Filipe, né? Isso que tu fez no Rio Grande do Norte, deve ter conhecido talvez o Thomas, ou não sei quem foi a galera aí, né? O Thomas também está sempre com a gente, a galera do PX do Rio Grande do Norte é super atuante. Exatamente o Thomas. Gente fina, amigo nosso aí, está sempre com a gente nos webinários também, recomendando e tal. Então, vou pegar um gancho na tua fala, Felipe, e vou dizer para a galera, gente, uma das melhores formas de descobrir, de aprender, de entender como é que é determinado mercado, né? Seja para exportar mercadorias ou serviços, o convite hoje aqui de Sérgio para a gente falar mais de serviços, que é o que eu tenho trabalhado mais nos últimos anos, inclusive em parceria com a Apex, tá, Felipe? E com vários programas do PX, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, literalmente, né? Vários estados aí, tá? É assim, gente, o que o Felipe disse, o PayRex é um programa gratuito, ele não é de graça porque nós contribuintes pagamos, né? Mas para quem recebe o serviço do PayRex, ele é absolutamente gratuito. E o PayX já tem um programa robusto e testado há muitos anos para a área de exportação de mercadoria. E, recentemente, a Apex criou um novo programa de qualificação para as empresas brasileiras que queiram exportar serviços de tecnologia. Se vai ser para a África, para o Oriente Médio, para a Europa, ou para um mercado que faça sentido para cada tipo de serviço de tecnologia, vai ser parte do programa, né, e do estudo que vai ser feito de mercado, de fit, né, de aderência daquele produto, serviço ou tecnologia para aqueles mercados, né? Mas eu, desde pronto, dadas as dicas do Sérgio aí, agradeço, Sérgio, parabenizo pelas dicas, ficou muito claro para mim, né, e os porquês também, que a gente tem que olhar para esses mercados, né,
agora é a hora de olhar, né? Depois que todo mundo estiver olhando e estiver lá, já saturou. Então, agora é a hora do famosa estratégia do Oceano Azul, né? Da gente pegar o mercado enquanto ainda não está, que nem acabou de dizer o Felipe, como Europa, né? Certo? Outros mercados, Estados Unidos, que todo mundo quer dólar, todo mundo quer euro, todo mundo quer Libra, GBP, etc., né? Aí fica mais fácil, né? Mas se é fácil, é para quase todo mundo. Então, vamos tentar enquanto for um pouquinho mais difícil. As empresas, uma das principais queixas que eu escuto aqui de empresas que podem, querem ou desejam exportar serviço mas como é que eu descubro potenciais clientes, como é que eu descubro potenciais compradores, né? Bom, uma boa forma é ver onde é que tem um PX aí na tua cidade, né? Na tua região, dá para tentar fazer uma capacitação com eles e pedir apoio para estudar esses mercados. Não que a Apex seja um oráculo que sabe tudo, mas a Apex tem os contatos também com o Ministério das Relações Exteriores, né? Com outras, como eu diria, entidades parecidas com a Apex, que atraem investimentos para determinados mercados. A Apex tem muitas parcerias, né? Então, assim, esses países da África, né, Sérgio, certamente eles têm também entidades, organismos querendo atrair investimentos, querendo atrair empresas que queiram fazer negócios para com aqueles países, né? Então, a gente pode começar fazendo uma busca sobre quem pode me ajudar a abrir, a penetrar, ou a descobrir, ou a conhecer aquele mercado. A gente foi convidado essa semana, já deixo o convite, se o Sérgio me permitir, uma pequena propaganda aqui, Sérgio. O pessoal do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, que tem o programa Connect Américas, nos convidou, e agora na próxima terça-feira, às 14 horas, depois eu passo para o Sérgio disponibiliza para os presentes aí, Sérgio, o link, tá? A gente vai ter a honra de fazer um webinar aí junto ao BID para falar justamente dos desafios de quem quer exportar serviço, como formar preço, como tratar tributos, como receber os pagamentos, quais são os meios de pagamentos, os custos estimados, etc., né? Então, assim, é outro player. O pessoal se queixa, Sérgio, que não tem informação, que não tem apoio. Mas a verdade é que existe apoio. Talvez não tanto quanto a gente gostaria. Mas o que está faltando é as empresas descobrirem que existe esse apoio, que existem esses canais, como o PX, como o BID, como o MRE, como o SECOM, Setor de Promoção do Brasil no Exterior, que tem mais de 100 unidades no mundo. Eu estive pessoalmente no SECOM brasileiro no México, fui super bem recebido. Já queriam me jogar lá num evento que tem 600 outras empresas que têm alguma ligação com o Brasil, e aí imagina o networking que dali tu já faz, né? Tem aqui para a América Latina a ALIS, a Associação Latino-Americana de Exportadores de Serviço, também dá para acompanhar eventos, etc. Enfim, tem networking, né? E networking é parte do segredo de você conhecer e descobrir mercados. Bom, só para fazer uma observação, Felipe, se precisar de ajuda em Peru e Noruega, só uma dica, são 2 países que têm acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação, e é parte do que eu vou dizer aqui também. África do Sul também tem, Israel também tem, Turquia também tem, e Emirados Árabes Unidos acabou de ter um acordo aprovado no Senado brasileiro, acho que semana passada. Daqui a pouquinho já entra no ar também, e daqui a pouco eu explico o que muda no cenário. Mas uma das outras dificuldades que as empresas encontram ao querer exportar serviço, assim, a primeira dificuldade para exportar o serviço é o cliente lá fora. E o cliente a gente pode, parceria, networking, apoio, descobrir e prospectar clientes. A hora que a gente tem o cliente lá fora, bom, e aí? Eu faço o meu serviço aqui no Brasil em reais. E agora? Como é que eu precifico o meu serviço, minha tecnologia para vender na África, no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, né? Por quê? A galera que vai no famoso canelaço, né, que vai na canelada, vai lá e fala assim, não, o meu serviço é 10 mil reais, eu dividindo isso ali por 5, daria $1.000 e poucos, dá uma arredondadinha, $2.000, né? $2.000 tá bom, vai chegar uns 10 mil reais aqui. Não vai chegar, porque o outro país, quando ele for te pagar, provavelmente ele vai ter tributos a reter lá no país dele, porque quase todos os países tributam a renda acima de 25%, exceto os paraísos fiscais, acima de 20%, exceto os paraísos fiscais. Então, uma das coisas que mais acontece depois que a galera conseguiu um lead, né, um prospect, um potencial cliente, depois que fechou o negócio, é emitir uma fatura, mandar para o cara, esperar receber e, de repente, chega menos grana aqui do outro lado. Então, essa é uma das dores.
que podem, que devem ser estudadas até por nossa recomendação antes, né? E uma das principais informações a ser observada é se esse país tem ou não um acordo com o Brasil, e depois que a gente descobrir que tem acordo, como é que eu uso esse acordo? Como é que eu faço negócio com o cara que está lá no Emirados Árabes Unidos, que até hoje nunca teve acordo com o Brasil e agora tem, e de repente, mesmo que ele já pague para o Brasil há 5 ou 10 anos, pode ser que agora mude a regra e ele nem está sabendo. Então, vale a pena sempre a gente se informar. Se digitar aí, acordos para evitar a dupla tributação no Google, vai vir o site da Receita com todas as bandeirinhas lá dos países que têm acordo com o Brasil. Eu só falei aqui os que são mais próximos ali, pelo menos, das regiões aí que o Celso nos convidou para falar, né? O Celso também me convidou a falar, né? Sérgio, me convidou para falar da nossa internacionalização, né? Nós aqui na WTM, não vou agora consumir nosso tempo falando da WTM em si. Depois, se quem quiser também pega os contatos, né, Sérgio, com o Sérgio aí. Mas a WTM é uma empresa especializada em pagamentos internacionais. Nós ajudamos empresas brasileiras que exportam e importam mercadorias e serviços, né? E aí elas têm uma série de desafios que o pessoal do PX conhece bem, né, Felipe? Inclusive recomendo, muitos deles recomendam a gente para apoiar essas empresas. E aí a gente percebeu, Sérgio, que uma das maiores dores para a empresa do Brasil que exporta serviço para clientes do exterior não é a dor de quem está exportando, é a dor de quem está importando lá do outro lado, né? Porque não é só no Brasil que tem a Receita Federal, né? Não é só no Brasil que tem uma administração tributária voraz, vamos dizer assim, né? Ou faminta por recolher tributos, certo? Não pensem que isso é privilégio do Brasil. Todos os países tributam a renda, tem tributo sobre consumo, etc. E aí, na maioria absoluta dos casos, né, Felipe também, o cliente que às vezes nos contrata no outro país, ele não está habituado a pagar para caras de fora do país dele, né? Então, a maioria dos negócios ainda são intra-país, né? Intercountry, o cara não é todo mundo que está habituado a transações internacionais, certo? Então, existe uma dor de como pagar, como remeter. Tem países como Angola, por exemplo, que vocês citaram aí, né, Sérgio, que até bem pouco tempo sofria restrições severas quanto à saída de visas do país. Ainda parece que melhorou um pouco, mas ainda não é aquela coisa fácil, assim, que você pega e sai com a grana facilzinho, né? Então, assim, uma das maiores dores está em dar uma boa experiência de pagamento para o teu cliente lá fora. Se tu não der uma boa experiência de pagamento para o teu cliente lá fora, pode ser que tu tenhas uma má experiência de recebimento aqui no Brasil, ou tendo uma exigência muito grande de documentação, ou tendo uma série de entraves, ou, na melhor das hipóteses, chegando menos dinheiro aqui no Brasil quando não fica empenhado por meses esse pagamento, como acontece com uma série de países. Eu recentemente atendi clientes até aí do Nordeste, estavam e ainda estão, em parte, com valores presos, né, em Angola e no Equador, por exemplo, que é aqui na América Latina. E aí, normalmente, envolvendo questões burocráticas, né? Então, vale a pena, quando a gente descobrir que tem oportunidade em determinado mercado, estudar um pouquinho, né, Sérgio? Antes de fazer a proposta, antes de fechar o negócio, antes de entregar o serviço de preferência, antes de faturar, saber como que eu vou faturar, quais canais eu vou usar, né, para receber. E assim, quanto menos internacional for o pagamento para o cliente, melhor. Eu falando assim, às vezes as pessoas não realizam, né? Não consigo me fazer entender muitas vezes, então eu gosto de dar um exemplo. Assim. Eu defendo que as empresas brasileiras, ao exportarem o seu serviço ou tecnologia, deveriam planejar, pensar, criar uma estratégia Netflix de pagamento. Aí eu acho que fica mais fácil, porque Netflix todo mundo ou tem a senha de um amigo, né? Mas todo mundo usa, né? Ou Netflix, ou Spotify, ou alguma coisa assim. E essa bendita dessa Netflix é tão fácil de pagar, mas tão fácil, que os caras aumentam a mensalidade e a gente nem percebe. Porque eles simplesmente vão debitando lá do nosso cartão, e quando vê, era 26, virou 45, tua filha foi lá, botou mais uma tela, virou 50 e pouco, e quando vê, né, você já está pagando uma grana maior. Agora imaginem, nós brasileiros,
como clientes da Netflix, se todo mês nós, ao invés de sermos faturados e cobrados em reais, nós fôssemos faturados em dólar, por exemplo. Porque o que é o mais comum, né? Eu vendi para um cara de fora, eu emito uma fatura em euro, dólar, libra, sei lá, alguma moeda forte, né? Que quando ela sobe é ótimo para quem exporta, mas se o cara está na África e o dólar está valorizando, provavelmente a moeda dele está desvalorizando também. Então fica melhor para mim, mas fica pior para o meu cliente. E se ficar pior para o meu cliente e ficar muito caro para ele, ele vai cancelar o contrato, o projeto, a assinatura, o que seja comigo, né? Ou vai ter dificuldade para me pagar. Então, esse mindset, não, dólar alto é ótimo para exportador. É ótimo para exportador se for bom para o importador também, porque se não for bom, isso é uma lenda, né? Vira lenda, não é mais verdade. Então, ainda mais nesses mercados, né, Celso, que não vão trabalhar com uma moeda tão forte, ou, né? Temos que estudar as moedas ali, a questão dos países que tem o franco-africano, falado pelo Sérgio e tal. Isso tudo tem que ser estudado, de preferência, antes de fechar o negócio. A principal dica que eu estou dando é, antes de fazer uma proposta, a gente tem que levar em consideração qual é o país que vai me pagar. Eu vou fazer o meu cliente fazer uma remessa internacional para mim, eu vou fazer ele me pagar via câmbio, via cartão de crédito. Tem país que nem tem cartão de crédito, como o Brasil. Não é que nem aqui no Brasil que tu derruba a identidade na frente da Casa Bahia e o cara abre um crediário para ti, né? Não é todo lugar do mundo que o crédito é fácil pra caramba, que nem aqui, né? Então, será que não tem como a gente criar um processo de pagamento em que a gente vai criar uma estrutura local própria ou através de parceiros para cobrar o peruano em só o peruano, por exemplo, Felipe? Para que eu vou deixar o peruano fazer um pagamento internacional, reter 15% lá, como tem acontecido com clientes nossos que exportam para o Peru? Então, o cara fatura $1.000, mas recebe 850 aqui, entende? Para que eu vou deixar isso na mão do cliente, que não entende tributação muitas vezes, que não entende de câmbio muitas vezes, né? Eu quero receber via cripto. O cara não tem cripto às vezes, né? Não sabe operar também, tem medo, etc. Então, seja qual for os meios de pagamento que a gente vai trabalhar, eu defendo que a gente tente sempre estabelecer parcerias locais, né? Com players locais, com gateways locais de recebimento, que vão receber essa grana, vão consolidar e vão remeter para ti depois, se são vários clientes, tudinho, como diria o Chaves, tudinho no montão no fim do ano, né? Tudinho no montão no fim do mês. Isso, gente, tem aumentado a fidelização de clientes, né? Dar uma experiência de pagamento local tem aumentado a fidelização de clientes, reduzido cancelamento, reduzido perdas tributárias, né, no meio do caminho, reduzido custos financeiros, porque imagina cada cliente fazendo um câmbio, né, daquele país, cada um paga 30, 50, 60 dólares de tarifa, e tu aqui no Brasil, para receber, paga 15, 20, 30 dólares de tarifa. Para quê? Então, assim, a facilidade de pagamento ela pode ser, ao mesmo tempo, um vilão e um aliado, né? Ela é um aliado se a gente souber usar, e pode ser um vilão se a gente usar de maneira errada. Mas uma das principais dicas que eu daria para quem quer exportar e se fixar em quaisquer mercados, mas especialmente em mercados que tenham dificuldade de pagamento, né, Sérgio? Principalmente de saída de divisas, é tentar estabelecer por meios próprios ou através de parceiros uma estratégia local de coleta dos valores, como fazem aqui no Brasil, Airbnb, Uber, Spotify, Netflix, e olha o quanto esses caras escalam. Enquanto isso, Sérgio, quem está vendendo aqui do Brasil para fora, normalmente está lá, metendo uma invoicezinha, mandando para o cara, e todo o trabalho fica na mão do cliente. Todo o câmbio, todo o tributo e todo o trabalho que ele tem para explicar para o fisco dele por que ele está pagando para um cara do Brasil e qual é o tributo, etc. Então, a nossa principal dica é tira esse problema da mão do cliente, pega esse problema para ti, né, para a tua empresa, e tenta consolidar, facilitar a entrada desse recurso aqui para o Brasil. Eu tenho mais 5 minutinhos ou não, Sérgio? Força aí, Lisandro. Mais 5 minutinhos. Tá. Ok. E então, gente, assim, aí quando a gente fala em meio de pagamento, né, ou em facilitar pagamento, e eu dizia que isso pode ser feito através de parceiros locais naquele mercado, né, ou da tua própria empresa aqui no Brasil. O que nós fizemos, que eu acabei nem falando direito aqui da WTM, né? Quando a gente aqui percebeu essa dificuldade dos brasileiros em receber, ou na dificuldade dos clientes brasileiros em pagar, né,
O que a gente fez? Nós saímos abrindo WTM mundo afora aí. A gente já abriu o México, já está operando, já abriu o Peru, já abriu os Estados Unidos, já abriu Suíça, estudando Portugal, França, Equador e Argentina para abrir agora, assim que abriu o mundo, né? Porque o mundo está fechado e vários desses países tu tem que ir lá para vacinar, cartório, etc., para abrir a empresa. Então, a nossa internacionalização, Sérgio, não foi para consumo, né? Sabe? Nós não internacionalizamos para vender o nosso serviço para mexicanos, peruanos, etc. Hoje, claro, a gente já até conquista clientes daquele mercado que querem fazer o caminho inverso, né? Que querem vender para o Brasil. Claro que a gente faz daí a ponte, né? Cruzar para os dois lados. Mas a gente começou a nossa internacionalização para ir para o mercado onde está o cliente do nosso cliente, né? Para facilitar o pagamento do cliente dele lá no México, no Peru, nos Estados Unidos. Olha, não, cara, assim, não compra dólar, não compra euro para mandar para o Brasil e deposita a tua moeda local, peso mexicano, sol peruano, né? Que a gente consolida aqui e manda para o cara uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por quanto tempo lá que for a estratégia de caixa, né? Impacta fluxo de caixa do cliente. Isso é legal? É legal num mercado em que tu ainda não escalou. A hora que aquele mercado ficar representativo, relevante, chegar o momento de tu abrir a tua empresa, a tua unidade lá, esse é um passo que pode ser feito. Só que é um passo que tem que ser feito de maneira planejada. E aí, muitas vezes, né, Sérgio, quando o pessoal fala em internacionalizar, já acha imediatamente que é no primeiro movimento tu já abriu uma unidade naquele país. E aí, imagina, tu quer exportar para 20 países e vai abrir 20 empresas, com 20 procuradores, sabe? Não, isso pode ser feito de maneira bem mais planejada e se fazer uma transição. Começa operando com algum parceiro local, né, nativo ou de onde seja, e depois, conforme tu vai escalando o teu negócio naquele mercado, aí sim vai fazendo mais sentido estabelecer uma unidade própria, e a unidade própria vai requerer advogado, contador, procuradores domiciliados naquele país normalmente, às vezes, como é que chama lá, um aporte inicial, uma integralização de capital. Tem país que é barato, que é $1.000, tem país que é 12 mil euros, né? Isso varia bastante. Então, isso tem que ser um movimento bem planejado. Então, assim, exportar e internacionalizar não são sinônimos. Definitivamente não são sinônimos, né? Exportar, eu estou aqui no Brasil, por exemplo, posso prestar meu serviço daqui e faturar desde aqui diretamente para o cliente, faturar desde aqui para um intermediário e ele coletar os valores para o meu cliente, e posso sim internacionalizar e ir lá abrir uma unidade minha e começar a operar tanto venda, faturamento, entrega desde aquele próprio país. Mas todos esses são desenhos, fluxos e modelos diferentes de operação. Não tem receita de bolo, qual que é melhor do que o outro. É qual que faz mais sentido para o teu negócio. Vai fazer um projeto? Não vai abrir uma filial. Vai ter 1.000 clientes? Opa! Né? Qual é o teu ticket médio? Qual é o volume total financeiro? Enfim, tem uma série de variáveis que vão definir se é melhor tu ficar aqui, exportar daqui, receber desde aqui, receber lá e mandar para cá, ou te instalar, né, com uma unidade, uma filial, uma sucursal, subsidiária naquele país. Sérgio, desculpa aí se excedi, fico aberto aí a sugestões, socos, pontapés e pauladas. Lisandro, muito obrigado. Eu queria só reforçar isso dois pontos que tu disseste. A questão dos pagamentos, muitas vezes ele é desvalorizado por quem exporta serviços, não é? E muitas vezes o não tomar atenção, o não fazer o trabalho de casa, né? Não estudar previamente, faz com que aquela proposta que tu deste ao cliente com 30% de margem, por exemplo, aí no final, quando tu vais receber e fazer contas, esses 30% viraram 20% ou viraram 15%, né? E muitas vezes o negócio acaba não sendo tão interessante se não se tiver cuidados com a questão dos pagamentos internacionais. Por outro lado, essa questão da exportação versus internacionalização. Exportação pode ser uma forma de internacionalização, normalmente até um primeiro passo para uma internacionalização, mas a internacionalização é muito mais que isso, passa por depois, numa segunda fase, poder abrir ou um escritório de representação, uma filial, ou uma unidade industrial, enfim. A internacionalização é muito mais amplo, naturalmente, do que a mera exportação, né? Eu quero agradecer ao Lisandro, quero agradecer ao Filipe, nós estamos no horário. Quero também comunicar a todos os participantes que
com toda e qualquer questão que queiram colocar aos 3 oradores, ela poderá ser feita por e-mail. Vocês irão receber todos vós um e-mail nosso com os contactos, e qualquer dúvida, qualquer questão poderá ser colocada por e-mail e será respondida brevemente, com certeza, por qualquer um de nós. E resta-me agradecer a vossa participação. Estaremos aqui em breve. Nós fazemos vários webinars sobre internacionalização de empresas, de negócios. Fazemos regularmente, mensalmente, 1 ou 2 vezes. E, portanto, esperamos a todos vocês numa próxima oportunidade. Agradeço a todos, então. Uma boa noite aí para todos. E Lisandro e Filipe, em particular, muito obrigado também pela vossa participação. Obrigado, Sérgio. Parabéns pelo evento, viu? Muito legal. Tá. Obrigado. Prazer. Mais. Um abraço a todos, então, aí. Tchau, gente. Tchau, tchau.